Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, tremendo, justo, fiel, verdadeiro, o único Deus que existe, aquele que cuida de nós, aquele que não dorme, nem dormita, quer dizer, nem cochila, o Senhor, o Rei de Israel. O Senhor está sempre acordado, cuidando de cada um de nós, cuidando de cada necessidade nossa. É a esse Deus que nós adoramos, é a esse Deus que nós nos reunimos aqui para cultuar, para adorar e para prestar a Ele toda a honra e toda a glória. Agradecemos ao Senhor por este dia, por esta sexta-feira, por mais uma semana que estamos vencendo. Agradecemos por tudo que o Senhor fez, tem feito e irá fazer conosco. O Senhor nos sustenta, nos alimenta das coisas materiais e também das coisas espirituais. O Senhor é bom. Bom é só o Senhor. Nós bendizemos a Ti, ó Pai querido e Deus amado. Pedimos que o Senhor nos aceite nesta manhã como adoradores do Senhor. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos dê a graça de compreendermos a Tua santa palavra. Porque o pecado, na maioria das vezes, nos impede de ter a compreensão correta. Livra-nos, ó Deus querido e Pai amado, da mentira. Esta é minha oração, por mim e por todos os meus amados irmãos e irmãs, no santo nome do Cristo Jesus. Amém. Hoje eu tenho aqui uma mocinha que eu quero apresentar para vocês. Só vai ver quem tiver pelo Facebook. Ela é meia feinha, meia chatinha, mas é a minha mocinha. Vem aqui, filhinha, coloca a cabecinha aqui, pega o voo. Aqui, essa é minha netinha. Essa é a Laurinha. Né, Laura? Dormiu bem? Dormi. Eu não. Porque você roncou a noite toda, Laura. Você roncou que não tá. Vai lá, filha. Laurinha está aqui. Está aqui desde ontem, né? Agora acho que ela vai embora. A Laura. Bom, o que nós vamos falar hoje, neste culto desta sexta-feira? Eu tenho visto muitas personalidades, normalmente são personalidades que gostam de falar isso, porque chama atenção para elas, né? E elas se colocam como pessoas... Obrigado. Laurinha é muito bonitinha mesmo, é uma gracinha. Acho que ela vai embora agora. E essas personalidades, elas se colocam normalmente contra. Uns falam, outros não, né? Contra a Bíblia, e dizem que o Deus delas é amor, e não sei o quê, e vem com aquela conversa, né? Que a gente chamava, há muitos anos atrás, de cercar Lourenço. Sabe, aquela conversa que não leva a nada, que é só palavras, né? Como dizem os italianos, parole, parole, parole. É só isso. Só a conversa mole, só papo, porque na verdade estão falando um monte de asneira, mas as pessoas gostam de ouvir, né? Que o Deus é amor, que o meu Deus é não sei o quê, meu Deus não sei o que lá. Eu não sei que Deus que elas servem. Sinceramente, eu não sei. O Deus da Bíblia não é, né? Então hoje eu quero trazer aqui o que a Bíblia trata da guerra. Você vai ver muitas guerras na Bíblia. Muitas guerras.
e muitas vezes ordenadas por Deus. Porque a gente sempre vê a coisa do lado emocional, né? Guerra, morre gente, morre. Na guerra morre pessoas inocentes, morrem, claro. Claro que morre. Morre inocente todo dia. Todo dia. Agora, aos olhos de Deus, eu não sou inocente, nem você, nem a Laurinha que está aqui, ó. Tá ali, quem tá parecendo um papagaio de pirata ali, mas tá meio longe daqui. Ela fica ali. Nem ela é inocente. Aos olhos de Deus, essa suposta inocência não existe. Todos nós somos culpados. Por que eu estou com uma gripe aqui? Hoje está fazendo uma semana que não sara totalmente. Por quê? Porque este mundo é um mundo de pecado, e aonde há pecado, há doença, e aonde há doença, há morte. Tchau, vai com Deus, filho. Então, eu falo isso, tem gente que não concorda ainda, mas fazer o quê? A gente só morre porque fica doente. Senão não tem morte. Quando o homem pecou, ele espalhou, o pecado dele espalhou a doença, espalhou a morte. Leia lá na Bíblia. É simples, você não precisa concordar comigo. Leia a Bíblia. Sem doença não tem morte. Sem pecado não tem doença, não tem morte. Então as pessoas veem a guerra e normalmente a mídia, essa mídia fétida que nós temos hoje, né, que sobrevive de dinheiros arrecadados de impostos, né, porque cada vez que o governo anuncia, você vê, as televisões não têm dono, tecnicamente não tem dono. Televisão é concessão. Mas eu acabei de ler aqui agora que a Globo teve um lucro tão assombroso, tão grande o lucro, que os donos, aí eu fiquei pensando, é concessão, como é que tem dono? Mas tudo bem. Os donos estão investindo em outras áreas até, de tanto lucro que eles tiveram. E tinha a fotografia de 3 pessoas. Né? Então essa mídia gosta de colocar criança toda suja, nariz escorrendo, com sangue, para mostrar a guerra. Guerra não é um negócio legal. Guerra é tristeza. Mas na terra sempre houve guerra. E o último embate aqui na terra será uma guerra. Aquilo que o livro do Apocalipse chama de Batalha do Armagedon. Então, vinha essa gente aqui falar de paz, vir esses artistas, a maioria deles já capenga, já fim de carreira. Enfim, que o Deus deles, isso, aquilo outro, eles não sabem, nós vivemos, nós e eles também, vivem diariamente a guerra espiritual. Porque para falar uma bobagem, para falar a besteira que eles falam, para trazer os ensinamentos horríveis
que eles trazem, né, levando jovens a engravidar cedo, uso de droga, enfim, um monte de coisa que eles propagam como coisas certas, né? E o diabo venceu a batalha espiritual na vida deles. Mas nós vivemos uma batalha espiritual diariamente contra a mentira, contra o pecado, contra o engodo. Então existe a guerra física, que é aquela dos canhões, das bombas, dos soldados, e existe a guerra espiritual. Mas tanto na guerra física quanto na guerra espiritual, o propósito, por que se faz a guerra? Quer dizer, o propósito da guerra é estabelecer o domínio sobre uma determinada posição, que pode ser, numa guerra espiritual, você, a sua mente, o seu intelecto. Se for na guerra física, pode ser um país, um trecho, uma cidade de um país. Entendeu? Então, guerra existe toda hora. Nós temos uma guerra no trânsito, esse bando de gente aí que não sabe dirigir, não sei nem por que tem a carteira para dirigir. Nós temos uma guerra todos os dias e eu não vejo artista nenhum falando dos traficantes. Não vejo ninguém falando contra traficante. Eu não vejo. Se alguém viu, que bom, me fale. Eles têm coragem de falar contra Deus, mas não têm coragem de falar contra traficante. Essa aqui é uma guerra pior do que essa que a gente enfrenta contra o tráfico de drogas, né? Porque hoje a maconha é a mesma coisa que tivesse liberado. Toda hora você está andando, eu que corro, né? Vez por outra passa um carro do lado e aquele cheiro de maconha. Toda esquina tem alguém vendendo droga. Eu não vejo ninguém falando contra isso, contra os narcotraficantes. Não vejo. Nunca vi um artista, um cantor, um ator, um apresentador, né, falar contra. Eles, na verdade, têm um medo terrível, né? Então eles falam contra Deus, eles não têm medo de Deus. A maioria, né? Claro que existem exceções, é lógico. Mas a maioria tem medo do traficante, mas não tem medo de Deus. E a Bíblia fala de guerra, tudo está cheio. É só você ler lá. É que a gente já acostumou tanto que a gente lê e não observa que aquilo é uma guerra. Né? A Bíblia fala de guerra, lá em Josué, por exemplo, o Velho Testamento é carregado de coisas de guerra. Josué 8, do 1 ao 11. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 52. Capítulo 17, versículo 19. Né? Essas passagens falam de um soldado, né, contra um exército inimigo. Está falando de uma guerra. A guerra entre anjos e demônios. Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. A gente não pode ouvir essa gente falar e achar que, olha que essa pessoa está falando. Só isso não resolve nada, nós temos que estar contra isso. Existe a guerra. Hoje existe uma guerra declarada, né, de pessoas tentando
impor tendências. Por exemplo, opção sexual é uma guerra. É uma guerra. Querem impor isso pra gente, goela abaixo. Nós temos que ficar quieto, ver aquilo, aquela aberração e temos que aceitar. A guerra em si, estou usando a Bíblia. Não estou usando o livro do A, do B, do C, de filósofo, nada disso. Estou usando a Bíblia. Dependendo da situação, a guerra pode ser uma coisa boa. E dependendo da situação, a guerra pode ser algo pecaminoso. Mas a guerra em si, ela não é má. Como é que eu sei quando a guerra não é má? A Bíblia fala de uma guerra que não será má. A batalha do Armagedon. A batalha do bem contra o mal. Não são guerras más. Toda vez que Deus também lutar nessa guerra em nome do seu povo, é uma boa guerra. Vai morrer gente? Vai. Vai ter gente que vai ser estraçalhada? Vai. Vai morrer criança? Vai. Vai morrer jovem? Vai. Mas morre criança em acidente, morre criança em bala perdida, morre criança por mau atendimento nos hospitais. E aí? Se você abrir sua Bíblia agora, nesse instante que eu estou falando, e for lá no profeta Isaías, aliás, seria bom você fazer isso, se você quiser, claro, mas só para você entender o que eu estou tentando falar aqui, que é um assunto delicado, ninguém concorda com isso aqui que eu estou falando, mas é bíblico, está na Bíblia. Abre aí Isaías 42:13. Isaías, Velho Testamento, capítulo 42, versículo 13. Olha como o profeta denomina o nosso Senhor Deus. Lê aí. Como é que Deus é chamado? Homem de guerra. E aí vem esses estrupícios aí falando da guerra. Não sei, baseado, fundamentado, em que eles falam isso? Deve ser na própria moral deles. Se você deixar o Velho Testamento e vier para o Novo Testamento, na carta de Judas, capítulo 1, versículo 3. Porque tem no meio cristão ainda gente que apoia essas celebridades. Para mim isso aí não é celebridade coisa nenhuma, né? Mas são tratadas essas mulheres, esses homens, como celebridades. Para mim, celebram a ignorância, celebram o afastamento de Deus. Abriu aí em Judas, capítulo 1, versículo 3. Eu falo isso constantemente, né? Agora falo vez por outra, que a gente deve batalhar
lutar pela fé que uma vez por todas nos foi dada, eu falo. Na Bíblia está escrito, lutar pela fé que uma vez por todas nos foi entregue, ou foi entregue aos santos. Isso é uma guerra. Isso é uma guerra. Quando você luta uma guerra. Uma guerra não precisa ser entre dois países. Tem coisa aqui que eu escrevo, mas que eu não gosto de falar. Né? Porque senão fica... do grego, do hebraico, eu não gosto, mas a gente precisa entender isso para entender o que está escrito. Se não entender, não adianta. Em Judas capítulo 1, versículo 3, na verdade está escrito assim, no grego, na língua grega onde foi escrito Judas, que nós temos que lutar com todas as nossas forças. Isso é uma guerra, defender a fé. Todo dia aqui a gente está numa guerra. Eu, vocês, defendendo a fé. Porque você vem aqui, aí se a pessoa entra no YouTube, vê um outro pregando, ele está despregando tudo que a gente está falando aqui. Ou se a pessoa ouve aqui e depois ela vai numa denominação, e sei lá que denominação essas pessoas frequentam, elas vão ouvir tudo o contrário lá. E aí você tem que explicar ainda, olha, dá uma olhada nesse vídeo, explica para... Eu não vou ver vídeo nenhum para explicar para ninguém. Eu tenho que explicar o que eu falo, não o que os outros falam. Pergunta para quem fez o vídeo para ele explicar. Eu venho aqui, estou falando de guerra, acho que coisa que você nunca ouviu na sua vida. Num púlpito de igreja, isso daqui você nunca vai ouvir, mas nunca. Mas eu estou explicando, estou falando, olha, leia ali, leia aqui, ainda corto aqui metade ou mais da metade, na maioria dos casos, do que eu preparo para falar, porque o tempo não dá. Agora, o que acontece, meu irmão, minha irmã, e aí vai do discernimento, vai da capacidade de discernir as coisas que cada um tem. Às vezes eu brinco assim, que nós não sabemos a diferença, a maioria de nós, da mão direita para a mão esquerda. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa não consegue discernir. Né? A gente tem que discernir que existem coisas pelas quais vale a pena lutar. E existem coisas que não vale a pena lutar. A maioria das guerras físicas não vale a pena lutar. Porque você já observou, o filme de guerra tal, você já viu, né? Quem é que vai para a guerra? Quem é que vai lá na frente levar tiro em cima de tiro? São os soldados. Você já... o máximo que você vai ver na frente da batalha é o sargento. Do sargento para cima, não levam um tiro. Não são machucados nem com um palito de dente. São os soldados que morrem. Então existem coisas pelas quais não vale a pena lutar, e existem coisas que vale a pena a gente lutar. A gente tem que lutar mesmo, lutar, enfrentar a favor do Evangelho. Nós temos que lutar
Isso é uma luta insana, eu diria, porque a gente sabe que isso não vai acontecer, mas isso não quer dizer que a gente não vai lutar. Porque até o não acontecer, a gente resgata um, resgata outro, vem outro, aí um que veio vai embora, porque na verdade veio pela empolgação, né? E cristianismo não é emocional, quer dizer, não é empolgação, mas é um ou outro a gente consegue tirar do engano. É a luta entre os cristãos pela verdade, pela paz dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas a gente sabe que é uma luta insana, mas a gente não pode abandonar. Eu tenho certeza que eu não vou vencer essa luta. É absoluta. Mas isso que você está falando tem na Bíblia? Claro que tem. É óbvio. Abre aí, Hebreus 12:14. 1 Pedro 1:11. Né? O nosso país, pelo que eu observo, eu posso estar errado, claro que eu posso estar errado, porque eu coloco assim, no meu campo de visão, nosso país é um país dividido. Agora, por que eu falo o que eu vejo? O que eu sinto? O que a gente não pode fazer e não devemos fazer é lutar contra os governantes. Ai, 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 mas você fala o contrário. Não, eu mostro aqui coisas para aqueles que estão na escuridão, na ignorância, na névoa, cinza escura, ou escuro, sei lá, e não conseguem ver a verdade. Por que a gente não pode lutar contra os governantes? Por quê? Por que se agora... Eu falo mesmo. Eu falo que é uma vergonha o que os governantes gastam não governando, e é uma vergonha o que um aposentado recebe. Isso eu tenho que falar, é verdade. É verdade. A gente não pode, eu não vou lutar contra governante nenhum, porque nenhum deles, na verdade, nunca me representou. Porque o meu governante é Cristo. Olha que coisa mais simples. Por que eu vou lutar por esse? Eu tento mostrar para você que isso é errado e aquilo é certo. Você não precisa concordar. Agora, eu não vou pegar em armas para defender esse ou defender aquele, mas não vou mesmo. Por quê? Você tem medo? Não, porque nenhum deles me representa. Nenhum deles, na verdade, são meus governantes. Porque o meu governante é Cristo. Pega a sua Bíblia em Isaías 9:7. Pronto. Vê se eu estou errado. Leu? Estou errado? Meu governante é Cristo. Quando a coisa aperta, eu oro para quem? Para o presidente? Mas de jeito nenhum. Eu oro para o outro? Não, mas nunca. Eu oro em nome de Cristo. É claro que eu vejo que esta gente não
não se preocupa com o povo, não tem preocupação nenhuma, nem comigo, nem com você. Eles nem sabem que nós existimos. Nós somos o número do nosso CPF. Acabou, nós somos o número. Isso faz muitos anos. Nós somos o país onde o povo não vale nada. Agora chegou em ano de eleição, o povo é tudo. Mentira, porque no dia seguinte da eleição você passa a não valer nada de novo. Por que há guerra no mundo? Talvez você nunca tenha parado para pensar. Porque o mundo, porque o pecado. Sim, tá certo, não tá errado. A guerra, porque a guerra é o sinal do pecado na vida do homem. Abre sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã. Tá tudo na Bíblia, gente. Precisa procurar, precisa ler, precisa se instruir para não ficar na mão dessa gente. Ai, o meu Deus é amor. O meu Deus não manda ninguém para o inferno, nem o meu. Como? Deus não manda? Não. E as pessoas que decidem que querem ir para o inferno. Tanto é que o inferno não foi criado para o homem. Foi. Se você ler lá, você vai ver que o lago de fogo e enxofre foi criado para o diabo e seus, mas não para o homem. Mas vão para lá por quê? Porque seguem o diabo. Você abriu aí, não falei, né? Como é que você abriu? É Tiago capítulo 4, versículos 1, 2 e 3. Você vai ver, tá na Bíblia tudo que eu estou falando. E não está fora de contexto nenhum. Acabou. Nenhum vereador aqui me representa, nenhum líder me representa, nem o prefeito, nem os deputados estaduais me representam, nem deputado federal, nem senador, nem presidente, nada me representa. Por quê? Por quê? Porque o meu rei, o meu senhor, o meu governante é Cristo, é com ele que eu me entendo. Mas ele não aumenta o salário. Não, mas ele não morreu na cruz para isso, para aumentar salário. Isso é coisa que o homem deveria fazer, valorizar aqueles que já trabalharam. Como é que um trabalhador normal recebe um salário mínimo de aposentadoria e funcionário público recebe 30, 40 mil? Como é que pode isso? Eu vivo falando aqui, o Brasil tem cidadão de primeira classe, segunda classe, terceira classe. Tem, tá acabado, tem, pronto, tem. Se você fizer a pesquisa aqui, aqui, veja quanto gasta aí os órgãos públicos aí. O mais famoso dos órgãos públicos aqui no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Veja o que eles comem, veja o que gasta lá de comida. Veja, entra na internet. Não acredita no que eu estou falando, não. Entra aqui na internet. O que eles gastam de comida, de vinho. Funcionário público tem apartamento de graça em Brasília. Mas como é que pode isso? Que empresa que contrata o funcionário? Olha, você vai ser aqui auxiliar de escritório, tá? E nós vamos dar para você um apartamento para você morar com a sua família. Empresa nenhuma consegue fazer isso, abre falência. É o que acontece no Brasil. O Brasil está na falência, gente. Vocês não estão vendo? Nós estamos falidos. E
Ó, não tem que dar nada para ninguém. Você quer ser deputado? Ó, se vira para morar. Tá certo, Djalma? É um escárnio mesmo. Se vira como é que você vai trabalhar. É motorista, é carro blindado. E outra, hein? É tudo carro novo. Acho que é 1, 2, 1 ano e meio de uso, 2, troca a frota toda. Ah, mas agora nós estamos comprando carros elétricos para não poluir o ambiente. Essa é a guerra, gente, essa é a guerra. Vocês leram aí Tiago, capítulo 4, versículos 1, 2, 3? De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Guerra. De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Vai dizer para mim que a Bíblia não fala de guerra? A Bíblia não explica sobre guerra? Nada tem porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem com seus prazeres. Esbanjar com os prazeres é político, esbanja com o prazer. Depois tem uns ainda que o povo elegeu, que vão pregar aí por aí, fazendo de bonzinho, né? Todo com a sobrancelhinha tirada. Você precisa ver, tudo artista agora. A maioria das guerras, na verdade, é por egoísmo e ganância. Hoje, a coisa mais comum é algo que a Bíblia condena. É um irmão processando o outro irmão. É a coisa mais comum. Ele falou, não gostei, nós vamos processar. Processa. Eu queria saber de onde que essa gente tira dinheiro para pagar tudo isso, porque é caríssimo. É caríssimo você ter direito à lei. Mas tem os advogados do Estado. Tem. Que eles têm tantos casos que já não sabem nem mais qual estão defendendo. Tem mesmo. Agora, já pertinho do final aqui, e se você e eu já não, estou velho, ninguém, né? Velho aqui no Brasil, lixo. E eu sou velho, tenho 70 anos e 6 meses. Não, 6 não, 4. Eu sou velho, eu não serei chamado para nada. Nem votar eu preciso mais. E eu não vou mais votar. Porque a classe política no Brasil é vergonhosa. Não acredito em ninguém. Você quer acreditar? Acredite, é um direito que você tem, como é direito meu não acreditar. Órgão nenhum me convence do contrário. Ficar quieto, porque... E se você fosse chamado, irmão mais novo, irmã mais nova... Não, irmão, Jaico, eu nem reciclável sou. Entendeu? Não sou nem lixo reciclável, porque não tem nem o que reciclar. Com essa esmola que eles nos dão, porque não tem dinheiro para pagar o advogado, porque o aposentado, porque o dinheiro é usado para outras coisas, para sustentar essa política falida, nojenta, que existe aqui no Brasil há décadas. Há décadas.
Mas e se você fosse chamado para lutar fisicamente? Você iria ou não? Bom, primeiro, quando você é chamado, não tem opção. Se é chamado, tem que ir. Mas não há nada de errado em a gente lutar em defesa de pessoas inocentes ou em defesa da própria casa. O que aqui no Brasil é impossível, né? Como é que você vai defender a sua casa? Com palito de dente? Com cortador de unha? Como é que você vai defender a sua casa? Ladrão armado cada dia mais. Pistola automática, mas não sei o que, mas não sei o que lá. E o povo? Ah, nós temos aqui uma caixinha de palito de dente aqui, a gente se defende, a gente se vira. Mas e se o sujeito é militar? O irmão é militar. O irmão é da polícia, o irmão é do exército. Ele tem que seguir aquilo que os comandantes mandam. Os comandantes não vão para a luta mesmo. Falei e vou repetir aqui. O máximo que chega na frente de batalha, que vai lutar, entenda. Vai capitão, vai, mas não vai para a luta não. Fica lá no QGzinho, lá dando ordem, mexendo os pauzinhos. Quem vai para a luta é de sargento para baixo. Aqueles que forem obrigados a lutar, a defender os inocentes, defender a sua causa, Jesus nunca tratou essa gente como pecador ou os tratou como incorretos no desempenho das suas funções. Jesus nunca chegou para nenhum militar, nenhum policial e falou: olha, deixa esse serviço aí, arruma outro. Não, defender os inocentes é algo nobre. Defender os inocentes é nobre. E João Batista, em Lucas capítulo 3, versículo 14, exorta os militares a serem justos e honestos. Se é militar, glórias a Deus por isso. Também ganham mal. Não estou falando do pessoal do exército, porque o pessoal do exército não faz nada. Só carpe. Eu morei ali perto da coldelaria, eles carpinham o dia inteiro ali. Não vem com conversa também não. Mas o pessoal da polícia militar, essa gente trabalha. Agora sejam honestos e justos. Porque vocês podem ser justos porque vocês conhecem a lei. Na Bíblia há vários soldados descritos como homens piedosos e fiéis. E a função de vocês, o trabalho de vocês é defender os inocentes. Não é maltratar inocente. Não é transformar inocente em culpado. É só abrir em Atos capítulo 10, versículo 7. Mateus capítulo 8, versículos do 5 ao 13. Todos nós cristãos somos chamados a lutar espiritualmente. E lutar contra as doutrinas erradas, os ensinos errados. Coisa que Deus tem me dado a graça de fazer há anos e anos e anos. E vou cortar aqui porque o tempo já estourou, né? A Bíblia, para a gente encerrar, a Bíblia, se o adversário é mau, a Bíblia diz que a causa é boa. Não há nada de errado em lutar.
absolutamente nada de errado em lutar. O adversário é ruim, a causa é boa. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, glórias a Ti, Senhor. Senhor, que tudo que foi dito aqui não é para magoar, ofender ninguém, não. É para que a gente entenda a nossa posição nesse mundo. Nós temos uma posição aqui. Às vezes querem tirar essa posição da gente, ou querem diminuir a nossa posição. Mas não. Mas o Senhor Jesus é o nosso general de guerra. Vamos lutar com Ele. Vamos lutar por Ele. A única coisa pela qual vale a pena lutar mesmo é pelo bem, pelo amor, contra a mentira, a devassidão. E que o Senhor nos dê graça, capacidade, sabedoria e inteligência. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.